seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra bíblica para o seu coração. E eu quero compartilhar o texto de Gênesis, capítulo 2, o versículo de número 24. Eu vou ler a partir do versículo 21 para a completude do texto sagrado chegar ao seu coração. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ouvinte do programa, eu tenho uma palavra bíblica para você com a temática família, uma dádiva imutável. Partindo do princípio bíblico, partindo da palavra de Deus, a família é uma dádiva divina, e uma dádiva divina imutável. Quando o eterno Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim no Éden, desde então estabeleceu a família. A família, portanto, é um plano divino. A família é a coroação da criação do eterno Deus. A família é o mais perfeito ambiente para se celebrar o amor, a fé, a paz, a alegria, a comunhão. A maior alegria de um homem, de uma mulher, é depois do trabalho ou de algumas outras atividades, ele voltar para casa e encontrar um lar perfeito. A família também é o lugar ideal para nós obtermos as bênçãos eternas de Deus, uma vez que a família é uma dádiva divina, e se Deus a constituiu, as bênçãos eternas acontecerão na casa. Apesar de vivermos um tempo difícil em que os valores da família estão sendo destruídos, famílias estão sendo desmoronadas, já estou falando isso já pela segunda vez no programa. A segunda-feira passada ministrei mais um pouco sobre família, e convém hoje dizer algo mais para você. A família é uma dádiva imutável porque ela está baseada não em filosofia humana, porque o seu alicerce não está em regras, em leis humanas. A família é imutável porque ela está baseada em princípios bíblicos. E quando a família está baseada em princípios bíblicos, ela não será jamais destruída. Ela não tem como ela perder o seu valor, a sua importância. Pai continuará sendo pai, mãe continuará sendo mãe, filhos continuarão sendo filhos. A forma como a união conjugal é capaz de frutificar e multiplicar pessoas será sempre pelas relações sexuais de um homem com uma mulher. O propósito de Deus da criação do homem sempre será mantida, não há como acreditar em outro pensamento, uma vez que Deus tem abençoado a família. Então, se é uma dádiva divina, se é Deus que a abençoou, se é Deus que colocou esta família no mundo, colocou sobre o universo, Deus tem um grande propósito, Deus tem uma grande ação, Deus tem um grande querer sobre a família. Mas a pergunta é, por que a família jamais será destruída? Por que nós acreditamos que a família não será substituída por qualquer um outro pensamento ou qualquer uma outra ação que o homem possa querer, através de ideologias, através de leis puramente humanas, porque organizações civis ou até política vão querer aniquilar a família?
Porque a base da família, amado, é a palavra de Deus. E o princípio bíblico, que não é também uma coisa de homem, e sim de Deus, sustenta este sagrado sentimento, esta verdade absoluta, essa organização social, essa agregação de pessoas que é a família. A primeira razão que Deus jamais permitirá que a família seja destruída é porque existe um princípio da honra relacionada ao pai e à mãe. Se nós lermos o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o livro que registra no capítulo número 20 a lei dos 10 mandamentos, nós vamos encontrar uma lei que é a base, que é o alicerce, que é o princípio bíblico da família, relacionado à honra do pai e da mãe diante dos filhos. Diz assim o texto sagrado, Êxodo 20 e o versículo número 12. Se você tiver uma Bíblia, vamos junto ler a palavra de Deus. Diz assim o versículo de número 12 do capítulo 20 de Êxodo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse texto bíblico, ele aparece novamente no Novo Testamento e em outros textos do Antigo Testamento, mostrando o mandamento divino e um mandamento divino com promessa que ensina os filhos a não só honrar, mas respeitar, amar e estimar os pais, não só na fase infantil, na fase juvenil, mas por toda a vida. Até hoje, e sempre haverá de nascer filhos na terra e devem se posicionar deste modo. Este posicionamento bíblico, este princípio bíblico da honra, ele jamais permitirá que a família seja destruída. Toda vez que um filho honra o pai, toda vez que um filho honra a mãe, respeita, ama, cuida, especialmente, por exemplo, quando o pai chega a uma idade, a chamada melhor idade, né, em que a resistência e o vigor físico já foi embora, o filho continua cuidando, zelando. É claro, gente, que temos maus exemplos por aí, né? Pessoas que não querem mais cuidar dos pais, colocam em asilos. Claro que o asilo, do ponto de vista desta instituição, é uma forma de cuidar dos pais, mas existe um número ainda muito maior, né, de filhos que cuidam, honram, respeitam os seus pais, e por toda a vida. Este princípio Deus deu para o povo de Israel, quando Israel sai do Egito e vai para a terra prometida. E o Senhor vai ensinando ao povo de Israel, durante todos esses 40 anos de peregrinação, de como eles devem se comportar como família. E ensina o princípio da honra. E aí a família se coloca no mundo como uma dádiva imutável. Um outro princípio bíblico que faz com que tenhamos a compreensão de que a família é uma instituição divina imutável, uma constituição divina que jamais será substituída por outra, é que a Bíblia ensina também em Êxodo, capítulo 20, e o versículo de número 14, o princípio da fidelidade. O texto, ele é de 2 palavras. A expressão bíblica é justamente essa, Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Essa expressão bíblica está para o casal, para os cônjuges. A fornicação, por exemplo, não está atrelada à união conjugal, e sim o adultério. O texto bíblico, amado irmão, esclarece que é necessário que haja uma fidelidade mútua entre o homem e a mulher. Com qual objetivo? Um dos objetivos, meu filho, é com o fim de preservar a família,
também com o fim de preservar a santidade no relacionamento. E também é uma manutenção da ordem, das emoções. Quem adultera, o homem que trai uma mulher, a mulher que trai o homem, a tendência, a consequência disto, até a Bíblia registra, é a separação, o que nós chamamos nas leis de as pessoas vão se divorciar, é a lei do divórcio. O próprio Jesus disse isso no seu evangelho, que por causa da dureza do coração do homem, Moisés estabeleceu a carta de divórcio. Então, quando há o ato do adultério, quando há a infidelidade, consequentemente vem o divórcio. E aprenda uma verdade sobre o divórcio aqui. O divórcio, ele começa no cônjuge, o esposo e a esposa, e não termina ali. Os próximos pares da família, os próximos membros da família a serem divorciados serão os filhos. Filhos que terão que decidir ou ficar com o pai ou com a mãe, ou distante de ambos. E isso, evidentemente, destruirá a família. Fará com que esta família perca a sua unidade. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento? Se o princípio da fidelidade não for quebrado, a família permanece. E aqui eu já dou uma palavra, uma orientação bíblica a você, casal, a você homem, a você mulher. Ame sua esposa, ame seu esposo, zele, respeite, entenda, participe da vida juntos, sejam cooperadores um do outro. O casal, o homem que adultera, o homem que se deita com outra mulher, ele é uma pessoa de um caráter doente. Ele não reconhece o valor do princípio bíblico, ele não ama a Deus, não há santidade no seu corpo. E, evidentemente, você vai perder a família. É claro que a Bíblia nos recomenda e nos orienta que no ato de adultério, que possa haver perdão. E aí, havendo perdão, gera um arrependimento, e havendo arrependimento, há a mudança de comportamento. Mas isso não é regra. Isso não é princípios, isso é tentar resolver o caos, é tentar dar uma solução a um problema. Então, o princípio bíblico para que sua família permaneça de pé é mantendo a lei da fidelidade. A terceira coisa que eu quero dizer para você, por que a família nunca será destruída, substituída ou aniquilada e mantém como uma dádiva divina imutável, é que a Bíblia nos ensina um terceiro princípio, também no livro de Êxodo, capítulo 20 e o versículo 17. E diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Está registrado também no Decálogo, nos 10 mandamentos. Êxodo 20 e o versículo 17. Que princípio é esse? É o princípio da não aceitação daquilo que vai afastar você dos verdadeiros valores. A pessoa que cobiça, ela não é legítima, ela é uma pessoa errada. Quem cobiça é uma pessoa que tem inveja, é uma pessoa que pratica ciúmes, é uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional para conquistar as coisas, para ter as coisas de uma forma correta, de uma forma coerente, de uma forma justa. É claro que o texto da ideia de cobiçar se direciona primeiro à mulher, e tem sim, claro que tem uma relação direta com o ato do adultério, mas o adultério ele só é consumado quando há a cobiça, quando há o desejo de querer aquilo que não é seu, de querer aquilo que é do outro. E aí, uma vez que um dos cônjuges deseja, e eu não digo só um dos cônjuges, toda a família, uma vez que um filho deseja aquilo que não é seu, ele vai gerar problema para a família. Imaginemos alguns exemplos.
um dos membros da família que deseja possuir riqueza, bens materiais, que não é seu, que é de uma outra pessoa, que é de uma outra família. Quando a pessoa age deste modo, ele está invejando aquilo que o outro tem. Logo, ele está cobiçando. E isso, com certeza, vai trazer graves problemas para a família. Então, eu digo ao seu coração nesta oportunidade, são 3 textos bíblicos que são os princípios básicos para manter a família de pé. Honra teu pai e tua mãe, não adulterarás e não cobiçarás a casa do teu próximo. Há pessoas, infelizmente, nesta vida, que estão quebrando esses princípios, esses ditames, e estão achando que a vida é deste modo. Caro ouvinte do programa, desta mensagem bíblica, é um engano, é uma falácia, é uma tolice, é destruir a família, é destruir o alicerce da sociedade, porque a família é o alicerce da sociedade, é jogar num esgoto sujo os valores da ética, da moral, do princípio bíblico, e querer banalizar aquilo que Deus constituiu. Mas como profeta de Deus, como pastor, como líder espiritual, eu continuo pregando e mostrando, pregando na igreja, falando aqui por este meio de comunicação, que a família jamais será destruída, ainda que apareçam outras filosofias, outras maneiras de relacionamentos, outras estratégias humanas para manter a imoralidade, a prostituição, a promiscuidade, coisas deste gênero. Nós vamos manter o princípio bíblico, o princípio da fidelidade, o princípio da honra e o princípio de não aceitar, de não querer aquilo que não é seu. Fique com esta palavra, eu vou orar por você, abençoar a sua casa, abençoar o seu lar. Esta palavra seja o alicerce da sua família. Se você fez algo que desagradou a Deus, fez algo que trouxe problema para você, recomece. Se arrependa. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E a igreja, como instituição de Deus na terra, continuará vivendo este padrão, esse modelo. Homens de bem, eu conheço pessoas que ainda não confessaram a Cristo como Salvador, mas é homem de uma só mulher, mulher de um só homem, filhos que honram, respeitam o pai. Essa pessoa tem um temor a Deus e não consegue viver uma vida leviana. E se você que está me ouvindo tem praticado coisas que desagradam a Deus, se arrependa, se converta. E se há alguém que você conhece que está indo por este caminho, advirta-o, exorte-o pela palavra, para que os valores da família não sejam destruídos. Tem muita gente que não gosta deste meu sermão, tem muita gente que não aceita esta verdade. Pasme, eu não estou nem aí para ele, eu estou para a palavra, para aquilo que a Bíblia manda falar. Que a família seja uma bênção, esta é a mensagem. Que a família continue alicerçada nos princípios bíblicos, que a família continue, seja o tema da hora, que toda a ideologia de gênero, toda a aceitação para a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, a pedofilia, esses maus que surgem na sociedade, sejam lançados para as profundezas do inferno, da onde vieram. E qualquer homem, qualquer mulher que se levantar com este propósito, seja tomado de uma consciência, seja acordado, libertado. E eu não me refiro só aos homens dessa estirpe, mas partidos políticos, a instituições civis, grupos, associações que tendem a ir por este lado. Acorda, meu filho, desperta tu que dorme, sai desta vida bandida, desta vida errada, se converta a Cristo e receba o Santo Evangelho e aprenda o verdadeiro conceito de família e aquilo que Deus deixou de bênção para nós. Fique com esta palavra, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe seu lar. Quero orar por você, quero orar pelos ouvintes, quero orar pelas pessoas que sempre estão aqui nos escutando.
Senhor Deus, Pai que está no céu, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra e alcançando vidas pelo poder do Evangelho. Eu quero abençoar o lar do ouvinte, eu quero abençoar o lar daquele que está a nos assistir pelo Facebook, pelas redes sociais. Eu quero abençoar todos aqueles que estão constituindo família, que estão começando, e aqueles que estão desejosos, estão planejando constituir a sua família. Abençoa, Pai. Tira tudo aquilo que não agrada, desfaz o mal, que a maldade que alguns homens disseminaram no mundo, Pai, seja limpa do nosso meio, seja retirado. Ó, Pai, que as instituições continue, as instituições de bens, continue preservando o valor da família, que homens e mulheres nesta terra continuem honrando, respeitando, Pai, os seus genitores, respeitando aquilo que Tu deste como dádiva da vida, como alegria. Quando Adão, Senhor, olhou para Eva e viu a beleza da mulher ao seu lado, disse: ossos dos meus ossos, carne da minha carne, do varão foi tirada, será chamada varoa. Esta alegria desta nova fase que Adão experimentara ali no jardim, no Éden, possa estar também nas famílias, no esposo, na esposa e nos filhos. Senhor, tira tudo que não Te agrada, qualquer tipo de podridão, de malefício, de ideologia, de pensamentos antibíblicos, demoníacos, que querem destruir, que querem substituir a família. No nome de Jesus nós repreendemos, que ele saia da sociedade, que desapareça do nosso meio, até diante dos tribunais, nas casas políticas, nas casas de saúde, aonde houver um homem, uma mulher comprometido com essas mazelas, seja repreendido pelo poder do Teu nome, e que haja fraternidade, que haja amor, que haja paz, que haja comunhão, que haja fidelidade nos relacionamentos. Deus eterno, continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando este programa, continua abençoando o Teu povo na cidade de Viseu, todos os moradores, Pai, continua abençoando e guardando pelo poder do Seu nome, Pai. Fica conosco, nos dá vitória, guarda a família, Senhor, guarda a nação, guarda este país, Senhor, das mazelas dos homens maus, dos homens energúmenos que não têm compromisso com a Tua palavra. Deus eterno, seja conosco. E não esquecemos, Pai, de orar neste momento. Continue, Pai, guardando Israel. Olha a nação que está em guerra. É a Tua família, é a menina dos olhos de Deus. Senhor, tem misericórdia e livra os Teus filhos daquele mal. No nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.